vamos trazer a nossa convidada hoje. A gente vai falar sobre propósito. E agora, né? Ela encontrou o propósito de vida dela. E é simples assim? Encontra o propósito e deu? Agora não tem mais trabalho? Ou será que tem trabalho, né? Então, a nossa querida Etelvina, eu já vou convidar ela aqui para ela entrar com a gente. É só você aceitar, Etelvina. Já estou te enviando a solicitação. E aqui, magicamente, ela já aparece. Bom dia, Etelvina. Olha que linda essa minha mentora de mulheres. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, Etelvina. Seja muito, pessoal. Vai dando bom dia para a Etelvina. Hoje é o dia de fazer perguntas, muitas perguntas. Etelvina, quem que é a Etelvina e o que nós vamos trabalhar hoje? Encontrei o meu propósito e agora, né? Eu sou filha do João e da Nadir, né? Sou a 11ª filha, né, de uma família enorme. Eu sou mãe do Felipe, do Vinícius, sou esposa do Gilmar, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou cunhada, eu sou nora, eu tenho, assim, infinitos papéis, eu sou madrinha, eu sou coach. Você é amiga. É amiga, eu sou coach, eu sou consteladora e agora eu sou mentora de mulheres. Então, os papéis que a gente tem são infinitos, né? E você é águia, né? E eu sou águia, né? Desde o ano passado eu sou águia e só por eu ser águia é que eu estou aqui, né? Me desafiando com a tecnologia. Sabe que hoje de manhã o primeiro pensamento que me veio foi que o ano passado, né? Quando começou todo esse movimento da tecnologia, de ir para as redes sociais e que o trabalho precisava ser online, algo que eu jamais pensei, né? Queria trabalhar. Então eu fiz uma coisa assim, foi bem interessante, que de repente até pode ser uma ideia para quem está assistindo e está com alguma trava em alguma questão que precisa lidar com o trabalho pessoal. Eu fiz uma lista de 49 pontos positivos da tecnologia. Eu demorei vários dias para fazer, porque para mim realmente é um grande desafio, né? Agora, eu disse que 2020 eu fiz as pazes com a tecnologia, então encontrar 49 pontos positivos, né? O 49 tem um objetivo também, né? Esse número, para mim conseguir saber que é possível e se não dá de um jeito, dá de outro. Hoje de manhã acordei meu filho lá, levanta, vem, ajuda, né? Sempre tem alguém que ajuda e dá sempre certo, né? No fim dá tudo certo. Então isso é o que é o mais importante, né? Então esses 49 pontos positivos eu uso muito com os meus coaches também para destravar alguma coisa, né? Porque sempre tem muita coisa positiva em algo que a gente está se desafiando. Eu acho que esse é o grande aprendizado. E aí a gente pode até pensar, né, Etelvina, desculpa te interromper, mas a gente pode até pensar que em tudo na vida tem um lado positivo, né? Com certeza. Seja o que for, tem um lado positivo, e mesmo que seja um conflito, mesmo que seja uma situação dolorosa, existe um aprendizado, né? Por trás de tudo tem dois lados, né? O lado positivo e o negativo, o feminino e o masculino. A gente está sempre equilibrando as situações, né? Que bom, desculpa, vai lá, segue. Essa dualidade da vida, né? Se a gente consegue olhar para esses lados. Então, quando você me pediu o tema, assim, fiquei pensando qual é o tema, e aí me veio assim muito rápido. Encontrei o meu propósito e agora, né? Porque eu passei por vários anos indo dormir com essa questão. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? E aí fiquei me perguntando muito tempo isso. E de repente, né, o ano passado eu entrei para a mentoria de carreira e aí eu entrei por um objetivo que era apenas ter mais alguns coaches, trabalhar com palestra, com algo assim mais leve, porque nesse período da vida eu estou aposentada, né, eu já estou aposentada. E aí, de repente, me deparei, né, com uma proposta que eu achei assim que é muito maior do que aquilo que eu pensei, é muito maior do que eu imaginei. E aí, e agora? Tá, eu pedi tanto esse propósito, eu pedi tanto isso, e de repente eu sinto que agora sim, eu encontrei, é isso. E agora o que eu faço com isso? Num tempo de pandemia, trabalhar com mulheres, onde o recurso são as redes sociais, é a tecnologia, é a mídia. O que eu vou fazer com isso? E aí eu me deparo com muitas pessoas, porque
porque eu sou uma pessoa, assim, isso eu descobri no processo de coaching com a Juliana, eu sou uma pessoa aglutinadora, né? Essa é uma habilidade minha. Então, onde eu vou, eu sempre carrego muita gente comigo. Cada passo que eu dou, tem muita gente que anda junto comigo, né? E aí, muitas pessoas estão comigo nessa caminhada, assim, com outros propósitos, com outra área da vida, mas encontrei o propósito, eu procurei, eu busquei, agora eu já sei, eu me identifiquei, eu me realizei. E o que eu faço com isso? E aí é que começa, né? A gente pensa que agora eu encontrei o propósito, tá tudo pronto, tá tudo feito. Não, sinto dizer, né, para quem tá na live, para todo mundo, que é agora que começa. Agora é o arregaçar as mangas e agora é fazer o que precisa ser feito. Mas esse fazer o que precisa ser feito agora, apesar de muito trabalho, que não é algo simples para ninguém, e hoje, quando eu estava tomando a última ducha do chuveiro gelada às 5:30 da manhã, graças a Juliana, né, eu pensei, minha nossa, né, o que mais é possível? É o se desafiar, é o buscar. Mas o interessante é que essa jornada de desafios, ela fica leve. A gente vai curtindo essa jornada, né? A cada passo, a cada desafio, porque você vai tendo o retorno. De alguma forma, alguém te diz, é esse o caminho. Alguém te diz, olha, o que você falou fez muito sentido. O que você escreveu, nossa, disse exatamente o que eu precisava ouvir hoje. A tua voz, ela toca no coração, então a gente vai recebendo essas coisas. E aí, a gente vai sentindo que realmente é esse o caminho. E uma mensagem que ficou muito forte para mim é de uma pessoa, uma pessoa que eu assim não lembrava muito dela, e eu encontrei ela no mercado faz uns 2 meses, e ela estava de máscara, eu também. Ela disse, nossa, é você, Etelvina, eu vou tirar a máscara para você me ver, me reconhecer. Há muitos anos você me ajudou em determinada situação, né, e que eu nem lembrava mais que eu tinha ajudado ela. E ela disse, hoje eu falo para todo mundo que você é uma das mulheres da minha vida. E aí eu olhei para ela, meu Deus, é uma expressão que eu não é normal você dizer que uma mulher é a mulher da tua vida, né? Então, por que ela me disse isso? Porque eu tinha que me certificar, né? O universo mandando o recado de que é o caminho. Então, essa é a minha conexão com mulheres. Mas encontrar... E, Etelvina, eu acho muito legal, assim, porque quando você entrou para a mentoria, era bem isso, assim, você queria reafinar os teus coaches e você sempre dizia, eu me dou muito bem com homens, né? Nossa, quantos homens me procuram? Então, às vezes, quando o nosso propósito não é identificado, a gente não se posiciona, né? E não é que seja pesado, você vai continuar atendendo homens, né, nos processos individuais, né? Como a gente já percebemos isso, né? Que você vai continuar fazendo atendimentos individuais. Mas a mentoria, o trabalho com o feminino foi algo que foi, assim, tipo, quando descobriu, foi muito leve, né? Os próprios grupos se organizaram, foi fantástico, né? Então, foi muito interessante, né, o que aconteceu com a primeira turma, né? A primeira turma já aconteceu em 2020, né, em plena pandemia. Eu estava pensando ali em novembro, né, e a Juliana, quando que você vai fazer a primeira turma e tal, e aquela angústia, eu faço, não faço? Aí, de repente, eu pensei, não, eu não vou me desafiar, eu queria viajar de férias, eu queria curtir o meu filho, a minha família, e eu vou deixar para o ano que vem eu faço, daí eu deixo tudo prontinho, redondinho, e o ano que vem eu faço. E aí a gente fez uma aula, né, que não estava prevista, uma aula presencial da mentoria de carreira, e nesse dia era para cada um levar algo, né, e eu gosto muito de chás, e eu faço uma doação de chá energizado para pessoas quando precisam, né, e eu levei o meu chazinho, e eu pensei, o que eu trouxe para doar era isso, né, era o chazinho com a minha energia e tal. E aí a Juliana olha para mim e diz assim, e o que você trouxe? Eu pensei, minha nossa, eu achei que fosse o chá. E aí eu disse, não, vamos fazer um movimento então, né? Vamos. E veio na hora o movimento, e a gente fez um movimento de conexão com o feminino, né? O movimento do olhar. E aí nesse movimento, quando terminou, todo mundo se olhou e a Juliana disse, vamos fazer mentoria de mulheres com essa turma. E daí eu pensei, nossa, não estava esperando. Aí todo mundo concordou, né? O grupo inteiro fechou, vamos fazer. E eu disse, então tá, vamos fazer e tal. E aí eu saí de lá com a turma de mentoria pronta, né? Até no outro dia eu postei, primeira turma de mentoria fechada. Aí algumas amigas perguntaram, como assim fechada? Tu não divulgou? Fechada, já tá pronta. E aí vamos fazer, né? Então foi muito interessante. Então isso que eu acho bacana. Quando a gente faz uma mentoria em grupo, né? Cada um tem o seu jeito
eu pensei muito em fazer individual e acabei fazendo em grupo. E realmente a gente está sempre no lugar certo com as pessoas certas, né? Então essas pessoas, né, a minha Anja tá aqui também, a gente fez duplas, então foi a minha primeira parceria para live, foi com a colega do grupo, né, com a Ele. Então a gente fez outras coisas em parceria junto com as colegas, vieram todas para a mentoria, e assim, a gente tem esse apoio delas na mentoria, no primeiro desafio, né, de mentoria de mulheres, a gente fez no sábado de manhã, no domingo de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, foi uma coisa assim impressionante, e aí me ajudou a ter certeza que realmente era isso, porque quando eu reassisti as aulas, quando eu olhei até o feedback de todas vocês, né, a Juliana, né, até a gente começou a se maquiar para vir para as lives, começou a fazer algumas Tudo bem que eu tive que acordar mais cedo ainda, né, amiga? Mas tudo bem. Sim, o se maquiar, né, colocar algo de feminino, algo de especial, né? Não é a maquiagem em si, mas olha aí, ó, as saias, né? Então, o que mais é possível? Então, é esse despertar feminino que, de alguma forma, eu estava me auto-sabotando, porque quando eu olhava para isso, eu dizia, não, mas eu vou me desconectar com o masculino. Não, mas não vai dar. Tanto que quando, assim, para mim, a surpresa, quando eu estava organizando o meu projeto de mentoria com mulheres, um coach me chamou, né? E ele me disse assim, daí eu pedi, tá, mas qual é o assunto? Vamos ver se a tua situação é para coach. Ele disse, eu quero aprender a lidar com as mulheres. Então, para mim, nossa, eu mexendo fazendo o projeto de mentoria de mulheres e vem um homem me dizendo que ele quer aprender a lidar com as mulheres. Então, tudo isso me certificando de que realmente era o caminho. E algo assim bem especial que aconteceu, porque eu pensava assim, nossa, se eu me conectar demais com mulheres, eu vou excluir os homens. E aí eu fui entendendo, né, e me curando também de algumas coisas, porque quando a gente encontra o caminho da gente, o propósito, a gente começa um processo de autocura. E eu tenho certeza que por isso que a gente acha 1001 desculpa para não olhar diretamente para o propósito, porque junto com ele vem um processo muito grande, muito intenso, né, de autocura. Então, cada aula que eu estou organizando, cada sessão de mentoria, eu volto para mim e tenho um processo de autocura. Tem algo que eu preciso olhar, tem algo que eu preciso me conectar, tem algo que estava ali guardado há muito tempo, quem sabe, né, sistemicamente, quantas vidas que precisava ser olhado. Então, esse processo de autocura, ele me fortalece cada vez mais para entender. Quanto mais eu olhar pro feminino, mais eu estou incluindo o masculino. Porque a gente tem o feminino e o masculino dentro da gente. E só quando esses dois estão equilibrados é que a gente consegue realmente pôr os pés no chão, olhar para a vida, olhar para aquilo que a gente veio fazer aqui. E enquanto mulheres, olhar para a família, olhar para os filhos, olhar para os pais do nosso lugar de filhas, né, de filhos. Que esse para mim é o exercício maior da minha vida, né? A todo momento eu tenho os meus pais vivos, eles são idosos, são pessoas maravilhosas que estão aprendendo, que me ensinam todos os dias. E ontem a minha mãe me ligou, né? A gente estava de quarentena, eu não fui visitar ela ainda, estou dando uns dias ainda para ir lá, né? Porque eles são idosos, são de grupo de risco. Então ontem ela me ligou e ela disse assim, e você lembra, filha, a gente protege a casa da gente, né? O Salmo 91, né? Protege a luz, a energia. E ontem me lembrando do rei, né? Então a gente tem como se proteger, a gente tem como respeitar tudo que está acontecendo, mas decidir não participar dessa energia pesada e trazer algo leve. Então, quando eu incluo esse masculino e esse feminino, quando eles estão equilibrados, eu posso olhar assim para o meu marido, para os meus filhos, né? Para o meu pai, para os meus irmãos, para todo aquele masculino que está ao meu redor, que faz parte da minha vida e que vem para me fazer crescer também. Então, quanto tempo, né, demorei para olhar para isso e hoje eu penso, nossa, mas é tudo no tempo certo. Mas por que tanto sofrimento, né? Se a gente pode largar isso e seguir com leveza, né? Com leveza a gente pode curtir a jornada. E algo assim bem impressionante aconteceu. Eu acho que o meu celular aqui caiu do Insta. Vamos arrumar ele aqui. Eu acho que travou.
Deu. Algo assim bem interessante aconteceu, que eu tô tendo algum retorno, mesmo focando os vídeos, as lives para mulheres, eu tô tendo retorno de homens. Aí um cunhado outro dia chegando lá na minha sogra, olha, sabe aquele vídeo que você fez da vaquinha, né? O fulano tem que derrubar a vaquinha dele para ver se ele se mexe. Outro também dando retorno. Então, não é porque você fala para mulheres que você exclui o masculino, não. Quando mais você foca no teu propósito, quanto mais você entende que esse é o propósito, mais você se expande, você abrange assim um universo que você não esperava. Se conecta com pessoas, né? E isso é assim algo maravilhoso. E a mentoria de mulheres, hoje eu entendo que eu tinha realmente que fazer ela em grupo, porque o meu trabalho é em grupo, né? E a minha conexão primeira foi com essas águias maravilhosas que estão aqui na live, né? Assim, isso foi muito bacana. E a gente continua, né, Ju, com esse grupo de mentoria bem ativo e trocando. Sim, o grupo não para, né? A mentoria terminou, mas não paramos nunca mais, né? E o grupo chamando e trocando experiências, a gente vai ter uma atividade, né, com a Nice daqui uns dias, tem outras atividades programadas, então isso é muito bacana, né, isso vale assim, vale muito o investimento que a gente faz, né, porque realmente é um investimento que a gente faz, e a gente se conecta, se permite olhar para aquilo que sozinho a gente não, talvez vai demorar muito tempo, porque eu estava tentando me mentorar, né, sozinha, eu tenho o processo de coaching, de constelação, então eu fiz um projeto, eu fiz passos e eu segui, né, eu segui várias coisas, tanto que alguns livros que a Juliana sugeriu na mentoria eu já tinha lido no meu projeto, a gente estava muito conectada mesmo sem se falar, né, mas chegou num ponto, e agora? Agora eu não sei mais, né, agora eu fiz tudo o que eu sabia, eu fui até onde eu sabia e agora eu parei, então agora eu não sabia mais, aí eu entrei para a mentoria e foi muito bacana, foi algo assim, muito acertado, porque a gente vai, mas a gente vai com outras pessoas juntas, a gente vai com uma força maior, com pessoas que... e até a gente, num encontro, né, na inauguração da sala da Eli, da Vanessa... Sim, porque a gente vai tudo em grupo, né, gente? Quando a mentoria é em grupo, é uma coisa só, né? Não dá nem para convidar outras pessoas, porque já lota a sala, né? Sim, então nesse dia, assim, me deu, assim, um insight bem bacana, assim, que até eu postei já vários conteúdos sobre isso, da questão da sororidade. Então, naquele dia, a gente se olhando, eu disse, gente, eu não sei em que momento isso aconteceu, mas em algum momento a gente despertou para torcer pela outra, para abraçar a outra, para vibrar pela outra. Então, isso é bacana, porque a gente, né, enquanto mulher, eu acho que vocês, não sei vocês, mas eu senti muito isso na minha vida. A gente sempre tinha uma certa rivalidade, algo assim, eu digo, parabéns porque a outra fez sucesso, mas no fundo tem algo que mexe que não é legal dentro de mim. Então, eu realmente não estou torcendo de verdade com o coração, com a alma. Então, sempre essa dualidade de ser melhor, de mostrar que eu sou mais, e de repente isso se tornou num sentimento, né, transmutou para um sentimento de vibrar com a alegria da outra, né? Vibrar com o sucesso da outra, de andar junto. E isso eu achei muito bacana. Então, hoje, quando eu posto as coisas e eu conto um pouco da minha vida, né? E eu tô me expondo, coisa que, né? Que eu sou uma pessoa introvertida, coisa que eu jamais, assim, pensei que queria fazer. Eu tô realmente colocando coisas que fez sentido para mim, que fazem sentido na minha vida, que fazem sentido na minha família, no meu dia a dia. E eu percebo que isso ajuda as pessoas a se conectarem. E esses dias eu estava vendo uma live da Elisângela Cobos, não sei se pronunciei certo o sobrenome dela, e ela disse algo assim, quando você fala a verdade, você conecta as pessoas. Então, eu e a minha colega Cris, eu não sei se a Cris está aqui na live, porque aí a gente fez uma parceria de aprendizagem, né? Ela me dá um suporte com a tecnologia, mas eu estou aprendendo tudo também, né? Ela só entrou quando eu tinha me desafiado em algumas coisas, né? Porque eu sempre trabalhei em espaços onde eu tinha alguém da TI junto, então se eu precisasse eu sempre chamava e eles resolviam para mim. Então, quando eu me desafiei, quando eu dei vários passos, superei várias barreiras, a Cris veio junto comigo, né? E ela me ajuda muito, assim, e a gente partilha muito. E uma das coisas
que a gente combinou, eu e a Cris, é assim, a gente tem um pacto de aprendizagem, né? A gente tem uma parceria de aprendizagem, a gente vai curtir a jornada, né? A gente, então, às vezes está trabalhando no domingo à noite, a gente está trabalhando no feriado, mas é porque a gente está bem, a gente está ali, ó, a Cris está dizendo que a gente está se desafiando, mas é algo leve, né? Algo bom, a gente está fazendo porque gosta, né? A gente está tomando chimarrão e está se conectando, está fazendo as coisas, está partilhando. Então, Vina, tu está dizendo que encontrar o propósito dá trabalho. Nossa, dá muito trabalho. Porque às vezes as pessoas, eu vou encontrar o que eu amo e eu não vou mais trabalhar, né? Nossa. Então, não, vai dar muito trabalho, né? Mas é divertido, é isso que muda. Isso, o curtir a jornada, então, é uma das coisas que a gente combinou, né? A parceria da aprendizagem, curtir a jornada. E uma outra coisa, trabalhar com a verdade. Então, esse trabalhar com a verdade, nenhum vídeo é fake, nenhuma mensagem. Então, são insights, são coisas diárias, são coisas que conectam as pessoas, porque são coisas simples. Não é a gente crescer, evoluir, encontrar o propósito, ser um ser humano melhor, é algo muito simples. Não é algo complexo, não é algo que ninguém entende. É falar a linguagem que todo mundo fala. Então, isso é muito bacana. E eu percebo que quando eu falo a verdade, né? Quando eu falo, eu já tenho esse propósito há muito tempo de falar a verdade, de ser uma pessoa verdadeira, a gente conecta as pessoas e a gente consegue passar a mensagem. Então, isso é muito, muito bacana. Aí um dia a gente sentou, eu e a Cris, disse, mas o que eu vou falar nesses vídeos, né? Que tanto conteúdo eu vou ter? Aí a Cris disse, o que é óbvio para você? O que é muito simples do teu dia a dia? Vamos listar isso e é isso que tu vai falar. E aí, realmente, né? Porque a gente acha, mas todo mundo sabe isso. Talvez sim, mas quando você ouve alguém falar, é aquela palavra que conecta, é aquela mensagem, aquele tom de voz. E por que a gente precisa ouvir muitas vezes a mesma coisa para despertar? Não é um cair de fichas, né, então, Vina? Sim. Você escutou 1000 vezes a mesma coisa e você repetiu e postou e não fez sentido. Aí, de repente, a pessoa fala aquilo que você ouviu sempre. Tu diz, meu Deus, mas como isso fez sentido? Mas você ouviu sempre isso, né? Mas naquele momento algo despertou, a chave girou, ou você se permitiu realmente se abrir para isso. Então, o que a gente precisa para despertar, para aprender, já está rondando, já está aí, já está posto à tua frente, mas no momento certo você se conecta com aquilo. Então, falar a verdade, conectar as pessoas, curtir a jornada, aprender, está sendo assim muito bacana, assim, está sendo um desafio. Até esses dias a Cris me disse, eu disse para ela, o que tu vai fazer hoje né, de quarentena, só dentro de casa? Eu disse, não, eu vou organizar umas coisas, depois eu vou gravar. Ela disse, ai, que bom, isso está se tornando uma rotina. Eu disse, peraí, ainda não, né, vamos com calma, não é? Não, mas eu estou me desafiando, né, eu estou me desafiando. E assim, falar da minha vida, falar da minha família, falar dos meus relacionamentos, então, falar tudo isso não é algo assim, não é algo simples, mas quando você percebe que isso conecta pessoas, aí você percebe, sim, eu vou falar porque talvez aquela pessoa ela vai ouvir com a minha voz, com o meu sentimento. Então é isso que a gente está fazendo, né? Todo esse desafio, todo esse movimento que para mim é extraordinário, sabe? Assim, porque eu jamais pensei acordar cedo para mim sempre foi um desafio. Se eu tiver um compromisso eu posso levantar às 4 da manhã, mas por livre e espontânea vontade, não. Então agora eu estou levantando quase todos os dias 6 da manhã. Eu percebo que eu estou influenciando o meu marido ele já semana passada levantou algumas vezes, assistir a live da Ju, então percebo que tem algumas amigas, a própria Cris, que dizia, eu não confio em pessoas que levantam antes das 7, está levantando 6h30, hoje levantou mais cedo para ver a live, então a gente percebe que está assim, impactando, caminhando às 6 da manhã, né, então agora a gente parou, porque deu alguns imprevistos e quarentena, mas algumas pessoas, olha, me chama que eu vou também às 6 horas da manhã caminhar e depois ir lá na Geni tomar o shake. Então, para sair da rotina, né? E eu acho que vale muito a pena esse curtir a jornada. E assim, a pessoa que entrou na mentoria o ano passado, em junho, né? A Itelvina que entrou na mentoria em junho. E a Itelvina de hoje, nossa...
eu não dá para comparar, sabe? E isso que eu penso que eu sou uma pessoa que está sempre em evolução. Mas o salto da evolução, da mudança, ele foi muito rápido com a mentoria, com a ajuda, com as parcerias. Foi muito grande, assim. Então, eu esperava ir num ritmo a 10 por hora, de repente, quando eu vi, eu já estava 80, né, por hora. Por isso que o grupo não tem preço, né? O grupo, gente, assim, é muito bom fazer mentoria individual, é claro, mas o grupo, ele é diferente, assim, porque a energia do grupo, porque é o movimento, porque às vezes a gente, então, não tem um mentor, né? Eu digo que nós viramos vários mentores, onde um apoia o outro, onde um dá ideia para o outro. E, Telvina, eu concordo, assim, você mudou muito, né, de junho para cá, né? E as pessoas te julgaram, né? Eu acho que essa parte é muito legal de você contar. Porque, assim, a Telvina hoje, se você me permite, né, Telvina, não precisaria trabalhar financeiramente. Você já é aposentada, né? Você poderia hoje curtir a vida. E as pessoas te perguntavam, né? Eu lembro, mas para que tanto, né? Então isso foi bem interessante, assim, mas para que todo esse movimento? Por que tudo isso? E principalmente, né, algo assim, que ontem a ele também falou, e ontem à tarde agora a Ivanese falou a questão do pai e da mãe, né, da gente trazer essa força, esse respeito. Então eu estava com algo assim, com o meu pai e a minha mãe, né, porque eles, a crença que eles tinham era de que a pessoa se aposenta e ela não precisa mais trabalhar. E na situação financeira que eu tenho hoje, né, eu poderia fazer algo voluntário. Geralmente as pessoas pensam isso, vai para o serviço voluntário, e agora por que querer ter uma carreira, né? Por que isso? E aí eu conversei assim bastante com meu pai, com a minha mãe, para explicar para eles o porquê que eu estava me alinhando com o meu objetivo de vida, com a minha missão, que eu estava assim muito feliz, que eu estava me sentindo muito desafiada, que eu tinha encontrado o meu caminho. Pedi a bênção deles para essa nova carreira. Eles assim, mesmo sem entender muito, né, o que era isso, mas enfim, eles me abençoaram, me desejaram, né, que eu seguisse, que eu fizesse, porque acho que até eles pensavam assim, agora ela se aposentou, ela vai ter mais tempo com a gente, né? E não foi isso que aconteceu, e nem mais tempo com a minha família, mas os momentos que a gente está em família, a gente está em família. A gente conversa, a gente olha olho no olho, a gente trata de assuntos que precisa tratar. Nem sempre são coisas assim simples, às vezes tem desafios, tem ideias contrárias, então a gente senta e realmente conversa. Então essa pessoa que está assim se transformando, mudando, eu estou trazendo muita coisa boa, estou agregando muita coisa para as pessoas que convivem comigo, e elas estão percebendo isso, né? Até o meu marido hoje acorda, toma banho, seca o cabelo, faz isso, né? Dá movimento, dá barulho. Acordei meu filho, tirei, olha, vem aqui, Felipe, eu não estou conseguindo entrar aqui, vem me ajudar. Então isso, a gente tem esse movimento que tu acaba movimentando as pessoas, né? Mas eles estão fazendo tudo isso, me ajudando, fazendo com muito amor, e isso eu percebo, com muito carinho, assim, porque eles percebem o meu desafio. Eles sabem que para mim, né, vir gravar um vídeo, postar algo, é um desafio, né? E tem algo, assim, bem importante que eu percebi, algo como mãe também, né? Então, o meu filho está estudando para concurso já faz um tempo, ele tem um sonho, né, na vida dele. Agora ele foi para uma outra carreira, para um outro trabalho, mas ele continua com foco no sonho dele. E eu percebi algo assim que foi bem importante e que também me motivou muito para ir nessa busca, para dizer sim, eu vou e vou fazer o que precisa ser feito. E quando a gente trava em alguma coisa, a gente enquanto mãe, enquanto pai, quando a gente trava em alguma área da vida e a gente não se desafia, a gente de alguma forma a gente passa essa energia para a vida dos filhos. Eu não sei assim explicar assim. Educar pelo exemplo. Educação pelo exemplo. Em que nível isso acontece, mas acontece. Então, quando você olha para essa trave, você se destrava, você gira essa chave, de alguma forma você gira também na vida dos teus filhos. Então, isso me motivou muito. E quando eu girei essa chave, eu disse sim, 49 pontos positivos da tecnologia, eu vou, né? De alguma forma eu vou. Algo destravou na vida do meu filho também. E ele olhou para uma outra carreira, para uma outra possibilidade, para uma outra profissão, por enquanto, né? Não desistiu do sonho dele, mas abriu uma outra porta. Muito interessante, que ele está gostando muito também. E eu percebo que essa trava, de alguma forma, estava em mim também. Então, quando a gente vai, a gente leva muita gente com a gente. E a gente leva as pessoas da família da gente. Então, isso é
bacana, isso é muito importante. Que e a legal. gente está aqui para se desafiar, né? Agora logo vem a segunda turma da mentoria, né? Temos previsão para a turma? Então, dia 22 e 23 de março, a gente tem uma aula gratuita, né? Uma aula que a gente vai fazer inscrição, vai entrar para um grupo de WhatsApp e a gente vai trabalhar como as formas de amor podem influenciar nos teus relacionamentos e no dia a dia. Porque às vezes a gente tem muitos conflitos de relacionamento, né? Conflitos com o marido, com pais, com colegas de trabalho, a gente não sabe lidar e a gente não entende por quê, né? E a gente, primeiro porque às vezes a gente não se entende, como é que eu manifesto esse meu amor, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas? E às vezes você descobrindo pelo autoconhecimento algo muito simples faz com que você se entenda e entenda o outro e se abra para esse relacionamento. Então, dia 22 e 23 a gente tem essas aulas, né? Que são aulas gratuitas e que vão ser assim muito importantes, vão ser bem produtivas e é algo assim bem prático que a gente vai estar usando já, né? Você entrou em contato com o conteúdo, com o material, você já vai ter alguns insights para o teu dia a dia. Então, essas aulas gratuitas, e a gente está ainda montando material para a nova turma, e depois dessas aulas, em breve, vem a nova turma, né? A segunda turma, e ela já vem com conteúdo maravilhoso, né? Com conteúdo inovado, porque é sempre assim, né, Ju? Cada turma vem com algo novo, vem com algo especial, né? E eu também estou fazendo uma mentoria própria para quem trabalha com mulheres, né? Então, eu tenho uma mentora que trabalha com mentora de mulheres, então a gente está recebendo conteúdo e tal. Então, sempre, né, cada turma, cada encontro se inova, se acrescenta, e isso é muito bacana. Então, depois de março, depois dessas aulas que a gente vai ter, né, aí logo já vai ter a data do lançamento da segunda turma. E eu penso, assim, que realmente é uma conexão de alma, é uma conexão de mulheres, é o olhar, porque algo que começou a despertar também. Ninguém ensinou a gente a ser mulher, né? Como é que a gente aprendeu a ser mulher? Como é que a gente aprendeu a ser mãe, a ser amiga, a ser filha? Com quem que a gente aprendeu a ser mulher? As nossas referências lá da infância, e isso a gente traz na mentoria. As nossas referências, elas têm um significado muito importante para a gente, um significado mais profundo do que a gente imagina, né? Em que as nossas avós estão presentes na gente, em que todas as nossas ancestrais, essa força que a gente tem, né? Essa força de olhar para a vida, de ser uma pessoa melhor, de dar o nosso melhor, de partilhar, de onde ela vem, né? Então, a gente olhar para tudo isso, para toda essa história, né? Como é que a gente se tornou mulher, em que momento da vida a gente sentiu isso, a nossa infância, adolescência. Então, a gente, pelo menos eu, né, há alguns anos atrás, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí a gente tem algumas fraquezas, a gente tem alguns momentos de vazio, né? De vazio no peito. E a gente não sabe onde buscar, né? Assim, eu tenho tudo, tá tudo certo, né? E eu, quando vinha esse vazio, eu pensava, meus filhos saíram de casa, então esse vazio é um ninho vazio. E aí depois eu fui me trabalhando e percebendo que eu tinha esse vazio antes deles saírem de casa. Quando eles estavam, então onde é que está esse vazio, né? E aí tem muita coisa no feminino, né, para ser olhada. Muita coisa. E cada passinho que a gente dá, a gente se fortalece, a gente se sente assim mais inteira, mais presente nos papéis que a gente desempenha, mais presente nos relacionamentos. Então, isso é muito bacana, é uma caminhada, né? E assim, uma caminhada enquanto eu organizo a mentoria, né, de mulheres, eu me curo, né? É um processo de autocura, né? Então, eu me curo e eu compartilho essa cura, né? Então, a Ana Patrícia, que é a minha mentora de mulheres, ela tem uma frase muito forte, que ela diz: eu só levo uma outra mulher até onde eu já fui dentro de mim. Então, isso é muito bacana. Então, a mentoria de mulheres é o meu processo de autocura, né? Tem a minha cara, né? Tem tudo de mim, e isso é partilhado com outras pessoas, né? Que vai também gerar o processo de autocura. Então, a cada sessão, a cada encontro, né, Juliana, e você participou também, é um processo de autocura, algo desperta, né? Verdade, é como dizer que não. Algo desperta e a gente percebe algumas transformações, né? Algumas coisas que é visível, né? Outras não são. Então,
é aquilo que eu trouxe no início. Encontrei o meu propósito e agora? Agora arregaçar as mangas e ver que tem muito trabalho mesmo, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho desafiador, é um trabalho que não tem hora, a gente não bate ponto, mas a gente levanta mais cedo, a gente dorme mais tarde, a gente trabalha sábado, domingo, a gente está sempre ligado, porque é algo muito produtivo, algo especial. Essa é a diferença de trabalhar com propósito, né? Onde você agora trabalha por algo que te move, não mais por uma regra interna ou externa, né? Interna, por exemplo, eu tenho preguiça de acordar cedo, né? Agora você acorda cedo porque você tem algo para fazer que vai mudar a tua vida, né? E algo assim bem importante, eu sempre gostei muito dos trabalhos que eu fiz, assim, honro muito toda a minha caminhada, né, toda a minha jornada, eu sempre gostei muito do que eu fazia, assim, mas eu sempre, algo que até a Juliana, assim, me chamou muita atenção, eu sempre fiz muitos projetos, eu sempre fiz muitas coisas, eu tive muitas ideias, assim, que eu achava que foram ideias boas, mas eu nunca assumia essas ideias, né, eu sempre deixava que alguém assumisse, eu fazia, eu tinha ideia, entregava para alguém, eu nunca estava na linha de frente, e o sentimento que eu tinha assim, não, mas tudo bem, para mim não faz diferença assumir o que eu estou fazendo, não faz diferença colocar o meu nome. Gente, que autossabotagem. Que autossabotagem. Um grande aprendizado, porque a gente precisa assinar o que é da gente, a gente tem que mostrar a nossa cara, a gente tem que dizer, sim, fui eu, a ideia foi minha, eu vou partilhar, mas o ponto de partida foi meu. Então, esse assumir, então, quando eu comecei na mentoria com a Juliana, eu já queria trazer alguém para trabalhar junto comigo, né, Ju? Eu já queria dividir, porque eu já ia passar para alguém as minhas ideias e tudo. E a Ju, não, tu vai sozinha, não, de novo você quer trazer alguém junto para dividir? Não. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou gravar um vídeo? Como é que eu vou fazer? E daí na mentoria sozinho, o que eu vou dizer? E tal. Então, esse foi o assumir a minha caminhada. Esse assumir. Aí, depois de uma boa caminhada, a Cris veio junto, mas ela não faz a mesma coisa que eu faço, né? Ela vem com a parte mais técnica, mas eu tive que aprender também muito da parte técnica. Eu tive que aprender, porque senão nenhuma de nós é dependente da outra, né? Essa autonomia. E então, isso é bacana, é o assumir. E eu percebo que a minha vida toda, né? A minha vida toda, eu nunca assumi o meu... sempre projetos para os outros, né? Nada contra, mas sempre deixou os outros colocarem o nome em projetos, inclusive, né? Os outros, instituições, órgãos, pessoas, né? Tudo. E eu me lembro de uma situação que a gente fez um projeto maravilhoso há muitos anos atrás, e aí a gente escreveu um texto relatando o projeto, os resultados e tal, e foi publicado no jornal, tanto o texto quanto o projeto, com o nome de uma outra pessoa. Então, isso ficou bem marcante, porque quando eu comecei a olhar para esse processo de autossabotagem, isso voltou, né? E realmente naquele momento eu achei que estava tudo bem. Para mim, tudo bem. Eu fiz, deu resultado, as pessoas gostaram, foi impactante. Se outra pessoa assumir, não tem problema. Então, essa autossabotagem para mim foi algo assim muito importante, que muda tudo, né? Então, agora, e eu olhar para mim e eu sei que eu posso, que eu estou no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Vou ter desafios, vou errar. A primeira live, nossa, foi uma coisa assim, eu chorei depois, eu tive vontade assim de dizer, chega... A tua aventura de carreira. Chega, não vou fazer mais, eu não preciso disso, né? Esse não preciso disso, sempre, né, aquela vozinha. Então, a vontade de desistir. Teve live que eu fiquei muda, teve live que caiu o celular, teve live que travou, aconteceu de tudo. A minha casa aqui estava virada de perna para o ar, a gente estava em plena reforma, não tinha lugar para organizar, não tinha um espaço, eu não tinha nem como tomar banho, me organizar com a casa cheia de pedreiro, de gente colocando gesso. Então, eu comecei as lives assim, num momento assim, que qualquer pessoa iria dizer, não, agora não dá, espera um pouco. Eu teria esse argumento. E a gente começou mesmo... Feito melhor que perfeito, né? E deu errado, e a gente foi de novo, e foi...
e tá tudo certo, foi como foi. Então, isso agora, né, eu instalei uma internet boa aqui em casa, eu troquei o celular, eu já tenho até fone no computador também. Então, várias coisas que eu não tinha, agora eu tenho, tá melhor, né, tá mais confortável, tá mais acessível, mas quando eu comecei não tava, eu comecei com o que eu tinha, e isso foi interessante. Eu vou, né, a gente vai e vamos fazer com o que tem e vamos lá, né, não dá mais para esperar. Então, eu acho que esse assumir a minha caminhada, foi algo bem importante, e começar, o momento de começar é agora, então vamos começar. É agora. Gente, sempre é o momento. Se você não tem claro o seu propósito, se você se sente perdido, ou se você é um profissional que você, como a Itelvina já era coaching, consteladora, já era, não é ainda, né? Coaching, consteladora, com várias formações, PNL, hipnose, né, Itelvina? E aí ela vem para a mentoria de carreira e ela descobre um caminho diferente, ela desenha um projeto. Mas quando a gente fala descobre, parece que ela encontrou algo, e esse descobre é dentro da gente. Todas as respostas estão com a gente. E quando a gente faz uma mentoria de carreira, é para desenhar o nosso projeto, é para reposicionar a gente e para que a gente encontre um norte, um caminho e faça tudo com mais leveza. Deixa eu ler algumas coisas aqui, Telvina, para a gente fechar. Sim. A Elisângela fala que é muito forte. Quando você estava falando sobre como educamos os filhos, né? Que ela fala, o que aprendemos sobre ser mulher. Ela fala, minha filha está numa fase que começou a perguntar coisas que são de mulheres. E eu vendo isso tudo, achei lindo. Então agora ela tem uma menina que ela começa a despertar para o feminino, né? O Daniel fala, que história linda, parabéns, motivadora para todos nós. A Tati já diz, a Tati, mentora de voz, né? Óbvio, ela diz, ela tem a voz doce, dá vontade de ter ela do lado. Com certeza ela não está falando da minha voz, está falando da Itelvina. E a Cris fala que você é uma pessoa inspiradora. Gente, eu sei que nós travamos várias vezes no YouTube, no Instagram, vocês ficaram aqui com a gente, então muito obrigada. Itelvina, muito obrigada. Né? Obrigada por você estar aqui, obrigada por você fazer parte da minha primeira turma, não que os outros, né? Mas o primeiro a gente nunca esquece, né? A primeira turma em grupo de carreira, a primeira turma do Impulsione Sua Carreira. Então, eu sou muito grata de ter você. Foi uma turma assim que lotou já em 24 horas, né? Em menos de 24 horas. E eu lembro que você entrou assim, foi lá, assistiu a aula e já escolheu estar, foi muito rápido, né? Então, dizer para você que eu estou feliz com as aulas. Eu já quero saber se depois você puder postar para a gente poder te seguir. Como que faz para se inscrever nas aulas da Itelvina, da mentoria, né? Para que as mulheres possam tomar suas decisões, né? Será que eu quero olhar para o feminino? Será que eu preciso olhar para isso? Então, entender um pouco mais sobre o teu trabalho, te conhecer um pouco mais e também poder escolher com bastante clareza, né? Você é uma anja linda. O anja, gente, é lá dentro do curso que a gente cria os anjos. Nós somos águias como um todo, mas todas as águias têm um anjo guardião para acompanhar elas no seu processo de transformação. Então, isso é muito legal, né? Então, a mentoria em carreira, ela traz esse movimento, mas ela só traz o movimento para as pessoas que se permitem. Eu fui buscar muito, né? E eu acho que muita gente que está aqui assistindo também, a gente acaba buscando muito, a gente busca para autocura, né? Não busca para criar um produto, mas essa bagagem fica muito grande. E aí, como que você vai trazer tudo isso, toda essa bagagem e representar em algo, num produto? Então, eu decidi por esse produto, às vezes ele está muito na cara da gente, a gente está dizendo não, porque uma coisa que eu lembrei no meu primeiro processo de coaching, quando eu listei o nicho, eu já foquei em mulher, isso em 2016, 2017. E depois eu neguei isso, né? Eu neguei e fui para outros caminhos, porque era algo que eu não queria olhar, né? Era algo que eu me desviava toda vez que apresentava. Então, um produto que você traz toda essa bagagem, né? Então, traz também toda a bagagem da educação, de professora, de didática. Tudo isso vem junto. Então, eu não jogo fora nada. Na mentoria de mulheres, essa bagagem está comigo, né? Então, eu trouxe tudo isso, né? E hoje eu consigo visualizar tudo isso dentro da mentoria de mulheres, dentro desse produto que eu estou socializando, eu estou socializando, contribuindo, e eu acredito que é a minha missão, é fazer isso, né? Então, se desenhou algo assim que de repente respondeu aquilo que eu vinha perguntando há muito tempo, né? Algo que estava muito desconectado, muito partilhado, de repente se juntou, quebra-cabeça se formou, né? E eu entendi qual era
qual é o produto, né? Isso é bem bacana, porque a mentoria aqui ajuda a gente a desenhar. Isso foi algo assim maravilhoso, faz muito sentido para mim. E os conteúdos que eu partilho, que a gente posta todo dia, são coisas do dia a dia, são coisas, né, da vida, são coisas, mas são coisas que às vezes precisam ser ditas, né? Esses dias eu fiz um videozinho da sogra, nossa, teve uma repercussão muito grande, que foi uma daquelas coisas óbvias, né? Então, eu sempre me dei muito bem com a minha sogra, assim, a gente sempre teve um relacionamento de muito respeito, né? E aprendi muito com ela, muitas coisas. Em determinado momento da vida, até me conectei mais com ela do que com a minha mãe. Depois eu tive que rever isso também, né? Que também não é bom, né? Cada coisa no seu lugar. E hoje ela está enferma, assim, numa situação bem delicada. E aí eu pensei, vou falar da sogra, mas eu vou falar da sogra porque a minha vida toda teve essa caminhada de respeito, de partilha. E era uma coisa tão simples, né? Imagina, a sogra faz parte da vida da gente, só que a gente ouve coisas tão fortes, tão feias da sogra, né? Assim, crenças, piadinhas, isso e aquilo, e vai enraizando isso na gente, né? E quem não é sogra teve uma sogra e tem... Então, vamos trazer essa pessoa com amor para o coração da gente, para a vida da gente, que faz parte da família da gente. Então era algo tão óbvio que eu jamais ia dizer, mas de repente, não, mas isso precisa ser dito, né? Precisa. E gerou um impacto muito grande. Se a gente pensar que a gente precisa parar para ouvir de alguém, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da sogra, a gente pode dizer assim que isso, quem tem problema com a sogra, gente, tem problema em aceitar o marido como ele é e estar fora do seu lugar, né? Quem não está fora do seu lugar não tem problema com a sogra, com a família do cônjuge, aceita a família como é, porque é um aceitar, né? Então, Vina, assim, quando você escolhe um parceiro, você escolhe o kit todo. E é muito legal porque você trabalha essa parte do feminino também, os nossos diversos lugares, né? Então, os nossos lugares como mulher. Gente, nós precisamos fechar, o papo tá muito bom. E, Teovina, gratidão. A Júlia falou que assistiu o teu vídeo sobre a sogra e que foi ótimo, né? Então, ela tá colocando aqui. Vocês não conseguem ver todos os comentários, mas eu consigo, porque eu tô aqui com vários sistemas. Então, ela tá dizendo, a Júlia, que realmente foi ótimo. E a Júlia vai ser uma águia, vai ser uma mentorada de carreira, já escolheu, né, Ju? A gente olha para a carreira, mas na verdade, a gente olhar para a carreira é olhar para a vida da gente, né? Então, a gente olha para as crenças, a gente olha para muita coisa que sozinha a gente nem iria pensar. Quando a gente olha, assim, nas profissões dos antepassados, né? Na profissão do pai, da mãe, porque às vezes eu estou negando algo, por isso que eu não consigo visualizar o que é realmente o meu propósito. Então, a gente faz assim, a gente abre um leque muito grande. Você olha para a carreira, mas a carreira é o resultado, é um ponto, né? E você olha para todo o restante, e isso é muito bacana, né? Isso vale a pena. Esse crescimento individual, esse crescimento pessoal, esse autoconhecimento que vem junto com a mentoria de carreira. A gente não é só profissional, a gente é todos os papéis, a gente é muitos papéis, muitas áreas, e isso é bacana. Que bacana. Gente, muito obrigada. E eu me alegro, Teovina, de ter você como águia, eu me alegro de ter você com a turma 1. Quem é da turma 1 e se alegra com a Teovina, coloca aqui que vocês se alegram, a Eliette já está comemorando, e dizer para você assim, voe, continue voando, siga no teu propósito, cada mulher que se transformar, são as mulheres da sua família, olha, me arrepio toda, que se transformam, então é o que a gente fala, as nossas almas estão nos esperando, e as tuas almas, as mulheres que você vai tocar, os sistemas que você vai tocar, eles estão te esperando, e vai com tudo, e sirva essas mulheres com amor e com todo esse movimento lindo que você tem. Empodere essas mulheres, porque você já é uma mulher poderosa. Obrigada, Ju. Gratidão. Gente, fechamos por aqui? Obrigada, Teovina. Tudo de bom. Eu que agradeço. Obrigada, Ju, pela participação, pela oportunidade.